Olá, hoje vamos estudar maturidade e tradição. Tradição é uma palavra que muitas vezes desperta reações negativas. Tradicionalista, conservador, dá a ideia assim, de uma pessoa reacionária, uma pessoa que é excessivamente apegada ao passado, mas não é isso que realmente representa a essência da tradição, como nós veremos. O texto bíblico indicado na revista é 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 17 a 33, é um texto no qual Paulo faz duras admoestações, duras chamadas à igreja em Corinto, porque estavam ocorrendo desvios na celebração da ceia do Senhor. A ceia, que é um importante ritual que faz parte da nossa tradição, que é um sacramento que foi instituído por Cristo Jesus, estava sendo desvirtuada naquela comunidade de várias maneiras. Uma delas é que as pessoas estavam indo para a ceia para se empanzinar, para comer muito, e não para celebrar o sacrifício de Cristo. Além disso, estava havendo naquela comunidade uma separação de classes. A ceia costumava ser servida na casa das pessoas mais abastadas, mais ricas, e aí havia uma clara separação. Aquelas pessoas que eram mais importantes, de classe social superior, ficavam dentro e tinham, então, todo um conforto, tinham um atendimento privilegiado, e os demais ficavam lá de fora, no chamado átrio, onde ficavam sujeitos ao sol, à chuva, não tinham tanto atendimento assim. Então, isso também era uma coisa muito, muito contrária ao que Cristo ensinou e à tradição da igreja primitiva. Então, neste exemplo aí, nós já vemos a importância da tradição. Paulo traz à memória, nesse texto, depois espero que cada um leia, não é? Traz à memória aquilo que é a essência da celebração da ceia e do próprio cristianismo. E olha, a palavra tradição, na raiz etimológica dela, ou seja, na sua origem, ela nos remete à ideia de transmissão, de passar adiante aquilo que a gente recebeu. E a gente não quer fazer isso? Não é justamente o que a gente busca no cristianismo, a transmissão da nossa fé? A gente quer transmitir para os nossos filhos, a gente quer transmitir para os nossos amigos, a gente quer transmitir para os nossos vizinhos. Essa não é a essência do cristianismo? A transmissão? Tem até um livro chamado Linha do Esplendor Sem Fim, que conta várias histórias inspiradoras de pessoas que espalharam o evangelho e dos quais nós somos herdeiros em termos de fé. Esse livro ele está disponível hoje para ser baixado gratuitamente na internet. Se você botar no Google Linha do Esplendor Sem Fim, você vai achar. Ele foi liberado pela editora para ser baixado gratuitamente. No site da Igreja Metodista de Isabel, Rio de Janeiro, por exemplo, tem. Mas bota no Google, bota esse título, você vai conseguir baixar. Então, nós somos frutos, a nossa fé é fruto de uma tradição. Nós estamos aqui continuando essa linha do esplendor. E a maneira como nós falamos dela, da fé, constitui também uma tradição. Reconhecer, então, o lugar da tradição na nossa caminhada é um sinal de maturidade espiritual. Não é um sinal de conservadorismo no sentido ruim da palavra, não é um sinal de medo do novo, não é um sinal de ser reacionário às mudanças, de jeito nenhum. Mas é um sinal de que nós temos consciência da nossa caminhada. E, através da tradição, a gente pode olhar para trás, não com apego ao passado, querendo que ele se perpetue, porque assim como numa estrada, a gente vai a cada etapa tendo novas paisagens, novos desafios, mas esse olhar para trás pode ser um momento de buscar referências para que a gente não se perca. Uma pessoa caminhando como essa aqui que está representada, né, nesse desenho, muitas vezes precisa olhar para o que já caminhou para poder ter a sua referência. Espera aí, deixa eu ver se estou indo no sentido certo. E é justamente essa uma das principais vantagens de conhecer as nossas tradições. A tradição, ela pode nos orientar em relação às inovações que estão acontecendo na sociedade e até na igreja. As inovações
são muito importantes. Nós temos que ser a favor da evolução, da inovação, do novo. Mas, quando a gente percebe em algumas inovações coisas contrárias à nossa fé, contrárias à sã doutrina, contrárias à essência do evangelho, a tradição é que vai nos alertar de que, olha, isso aí não condiz. Não há respaldo para isso. Nós não temos como aceitar essa inovação, não é qualquer inovação. Inovação é uma coisa muito boa, o novo é muito bom. Mas algumas coisas novas precisam ser rechaçadas porque não condizem realmente com a nossa tradição, cuja base fundamental é a fé em Deus, lastreada na sua palavra, na Bíblia. Como disse o evangelista Billy Graham, famoso Billy Graham, a palavra de Deus precisa ser sempre a bússola do cristão. Então, com base na tradição, nós temos os nossos rituais. Esses rituais, eles precisam ser vivenciados. Não pode ser praticados como uma mera repetição. A gente tem que vivenciar esses rituais. Então, por exemplo, o ritual da Santa Ceia, que é importantíssimo. Nós temos naquele momento que estamos ali tomando a ceia, participando da ceia do Senhor, vivenciar o sentimento de acolhida de Deus por nós, por meio do sacrifício de Jesus. Rememorar tudo que Jesus fez por nós, em especial o seu sacrifício, seu sangue derramado em nosso favor. E assim, em todos os rituais, o ritual de um casamento deve ser vivenciado como um momento em que duas pessoas estão ali declarando publicamente seu amor e desejando se unir em uma união. E o ritual do batismo e todos os nossos rituais precisam ser vivenciados. Bom, é muito importante também que a gente encontre um equilíbrio entre tradição e inovação. Como eu já disse anteriormente, a inovação ela deve ser bem-vinda e nós temos que buscar inovação não apenas na vida secular, mas também na vida da igreja. Afinal de contas, o mundo está em constante evolução, constante mudança. Se a igreja não mudar também, ficará para trás. Aí a gente tem que ter aquele cuidado, já falamos antes. Não vamos acompanhar o mundo naquilo que há de ruim. Há muitas mudanças hoje para pior, como, por exemplo, relações superficiais. Hoje as relações estão se caracterizando em todos os sentidos. Relações amorosas, relações de amizade, relações estão se caracterizando pela superficialidade. Essa inovação nós vamos rechaçar, em nome da tradição, que é a tradição do compromisso cristão. A tradição, por exemplo, da linda história de Ruth com Noemi, quando falou para sua sogra, né? O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aquela relação entre aquela nora, recentemente viúva, e sua sogra, uma relação de compromisso, de fidelidade, de permanência, e não de superficialidade, de algo fugaz, passageiro. Então, por exemplo, essa é uma inovação que nós vamos rechaçar. Queremos compromissos com Deus, com o próximo, com os outros, né? Agora, nem toda inovação será rechaçada. Temos que ter um equilíbrio, tá certo? E acolher o novo, se esse novo for bom, nós vamos acolher, jamais significa abandonar o que está presente há mais tempo. Há espaço, coisas boas devem ter espaço sempre no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. Então, nós devemos ir guardando aquilo que é da nossa boa doutrina, da nossa tradição, as marcas preciosas que foram deixadas por nossos antepassados, pelas pessoas que antes de nós semearam o evangelho, guardando isso e acolhendo o que é bom. Como disse Paulo, nós temos que examinar todas as coisas e reter o que é bom. E justamente como estava nesse slide, uma coisa não implica no abandono da outra. O acolhimento do novo não deve implicar no abandono daquilo que é tradicional. Então, por exemplo,
todo dia surgem novos cânticos nas nossas igrejas. Muitos deles são cânticos lindos, e nós devemos acolher essas músicas novas. Tem irmãos, tem irmãs que são inspirados por Deus e que compõem letras e músicas realmente edificadoras, que são muito boas para que nós cantemos na igreja. Mas jamais devemos deixar de cantar os hinos do nosso cenário, da nossa tradição. Pensa, Castelo Forte, por exemplo, composto há mais de 500 anos por Martinho Lutero, que narra ali uma vivência que ele teve de se sentir protegido por Deus em meio às perseguições que ele estava sofrendo dos poderosos daquela época. Aí a gente, por exemplo, colocar essa música na época em que celebramos a Reforma Protestante, explicar o contexto dela e cantar com vontade, a plenos pulmões essa música, que coisa maravilhosa. Então, que Deus nos dê sabedoria sempre, para que nós possamos acolher o novo, mas fazendo sempre uma filtragem com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa herança cristã, a nossa tradição. Amém.